Gente, boa noite. Videozinho curto aqui. O papo é simples. E essas sanções que a China aplicou contra empresas americanas? Vamos falar um pouco sobre isso. Pois bem, as sanções foram aplicadas contra empresas que venderam armas para Taiwan, certo? Raytheon e corporações do tipo. E por que elas são importantes? Porque marcam uma clara mudança de postura da China. A multa aplicada a essas três empresas é muito alta. Elas vão pagar a multa? Honestamente, eu duvido. E aí que a gente vai ver o quanto essas sanções da China são sérias, porque ela tem meios de cobrar. Ela pode confiscar patrimônio de outras empresas dos Estados Unidos. Certo? Pergunta é, ela vai fazer isso? Não sei. Mas se fizer, fica muito claro que alguma coisa mudou. Certo? Alguma coisa está diferente. E, bom, o que significa no médio prazo? Gente, se a China resolver começar a engrossar para o lado dos Estados Unidos, a coisa vai ficar feia. Não vou nem entrar no método do que vai acontecer com a economia mundial, não. Quero discutir o que vai acontecer com a economia dos Estados Unidos. Os Estados Unidos, já faz uns 40 anos, mais até, vem transferindo de forma maciça plantas industriais para a China, certo? Para pagar salários baixos originalmente e gerar lucros maiores, o que se tornou a prática do capitalismo americano. Só para vocês entenderem. Nós até falamos no outro vídeo essa coisa de a administração, antes, digamos, familiar, ser substituída por uma administração profissional, CIOs, né? Cujo objetivo originalmente era aumentar o lucro a qualquer preço. E aí você diminui os investimentos, certo? É importante diminuir o investimento porque a empresa tem um ganho, certo? Esse ganho pode ser transformado em lucro, distribuído entre os acionistas, ou parte dele se tornar investimento e garantir o futuro da companhia. Mas, por algum motivo, né, os gênios das universidades geniais dos Estados Unidos, Harvard, chegaram à conclusão que o mais inteligente era pagar dividendos, aumentar o lucro, mais do que o investimento. Ok. Mas aí eles avançaram para uma nova fase ainda mais estúpida. O rendimento acionário passou a ser mais importante do que o próprio lucro. E aí manobras contábeis começaram a ser aplicadas. Não só o investimento caiu, e caiu muito. E sem investimento, gente, imagina que uma empresa, uma companhia, uma economia, é uma bicicleta. O que você tem que fazer, incrivelmente, é ir trocando os pneus, trocando o freio, fazendo a manutenção constante da sua bicicleta, enquanto ela está andando. Difícil, mas é assim que tem que ser feito. A roda da economia não pode parar. É um investimento que tem que ser constante. Só que eles pararam de investir. O tal incidente que aconteceu em Ohio, ele aconteceu porque a manutenção das ferrovias americanas está péssima, está horrível. E aí hoje já surgiu mais uma vez na internet mais um vídeo de uma ferrovia que está aos cacos, gente. Eu moro do lado de uma ferrovia. E a maior parte da minha vida, coincidentemente, eu morei do lado de ferrovia. Eu morei em 4 casas ao lado da ferrovia. Então, eu moro do lado de ferrovia desde que eu me entendo por gente. Quando eu não morei na roça, eu morei do lado de ferrovia. Com raras exceções. Então, ferrovia é uma coisa que eu tenho familiaridade. Não vou dizer que eu entendo, sou especialista em ferrovia, não. Mas eu sei que a manutenção é constante. Amanhã eu vou dar um jeito de filmar para vocês como funciona a manutenção de uma ferrovia. Certo?
Como funciona? Os mourões já estão lá novos, pronto para ser trocado. A Centro-Atlântica pode ter todos os defeitos do mundo, mas ela leva a manutenção muito a sério. Por isso que raramente existe acidente. Na verdade, é raro esse tipo de acidente no Brasil, é muito difícil. Nos Estados Unidos é cotidiano. Eu li, depois de ter acontecido naquela coisa em Ohio, que o ano passado houve 400 acidentes, mais que um por dia, ok. São 226 mil quilômetros de ferrovia, mas é um índice alto. E outra, 226 não é tanto assim, 226 mil. Os Estados Unidos, 100 anos atrás, tinha meio milhão de quilômetros. 30 anos atrás, tinha 350 mil quilômetros. Então, a rede ferroviária americana está encolhendo. E não está encolhendo porque alguns setores se tornaram antieconômicos. Claro que isso também. Com cada vez menos indústrias, porque a ação se levar para a China, a necessidade de ferrovia diminui. O transporte ferroviário de pessoas também não é significativo, porque as ferrovias americanas, diferentes das chinesas, das europeias, são lentas. Os Estados Unidos não tem um único quilômetro de trem-bala. A China tem 40 mil, mais do que o resto do mundo somado. A China, o Estado Socialista Chinês, investe pesadamente em infraestrutura. Como a Rússia investe pesadamente em infraestrutura e na ferrovia. Certo? O Irã, igualmente. Está investindo pesado em ferrovia até o Brasil. Foi só nos livrar daquela praga desgraçada que parece que ele vacinou, né? Cara, eu vou ser honesto. Eu entendo o que significa a palavra desgraçado. Perdeu a graça de Deus. Eu não vou ser hipócrita aqui. Que ele passe o resto da vida na cadeia e a eternidade no inferno. Eu sei que é errado desejar que o maligno tenha a alma das pessoas, mas uma desgraça daquela tem que ser punida nessa vida e na próxima. Mas, com exceção do governo dele, falar nisso, a gente tem que discutir, mas não é agora, carnaval está chegando, mas a gente tem que discutir o Banco Central. Tem que acabar esse Banco Central independente. Se deixar o Roberto Campos Neto continuar com essa, o Brasil está nas taxas de juros mais altas desse planeta, numa economia que não está se recuperando. Ele quer boicotar o governo Lula. Ele não foi eleito. Ele não tem esse direito. Certo? Então, alguma coisa tem que ser feita contra aquele infeliz, Roberto Campos Neto. E o diretor do Banco Central inteiro, esse modelo inteiro tem que ser repensado. O Bolsonaro deixou ovos de serpente que está querendo chocar e destruir a economia brasileira. O liberalismo é isso. E o que vocês veem nos Estados Unidos é liberalismo. Mas, Leite, o que tem a ver com a China? Tem tudo a ver com a China e tudo a ver com as sanções. Os Estados Unidos da América não têm mais base industrial. Há muitos anos ele depende da importação de bens chineses. Se a China resolver falar grosso, começar a punir a empresa americana, e a ida de mercadorias para os Estados Unidos for cessando, vai ser ruim para a China, porque ela vai perder negócio, mas vai ser muito pior para os Estados Unidos. Porque como eles não têm fábrica, e não tem mais mecanismo de financiamento, não tem mais infraestrutura para construir fábrica, os produtos industriais nos Estados Unidos, hoje quase tudo made in China, você não deve ver um produto made in USA, você já viu? Posso que não, porque os Estados Unidos não faz mais nada. A Apple não tem mais fábrica. Adidas, Nike, empresas americanas. Adidas é alemã, né? Mas Nike é uma empresa americana. Puma é uma empresa americana. Não tem nenhuma fábrica. Como a Apple não tem nenhuma fábrica. Certo? Não tem fábrica. É subcontrata empresa chinesa. Então, se a China resolver levar a sério essa política de sanção contra os Estados Unidos e começar a multar e pegar pesado em cima das empresas americanas que forem sancionadas, aí os Estados Unidos terão um problema enorme. Por dois motivos. O primeiro é que as próprias companhias vão sentir pesado a mão do Estado chinês em cima delas. E não há nada que os Estados Unidos possam fazer. Pode chorar, pode achar ruim, pode mandar fazer matérias agressivas na imprensa, mas é só isso. Só isso. A China faz o que ela quer. Ela tem o poder de fazer o que ela quiser. E aí ela começa a confiscar propriedade americana como resultado de sanção, igual eu li hoje
no meu informativo, na newsletter que eu assino, que os bancos suíços bloquearam 19 bilhões de dólares em patrimônio russo. É um precedente perigosíssimo você não poder confiar em banco suíço. Para um país que vive disso, a médio prazo, a longo prazo, a Suíça está lascada, porque acabou de mostrar que ela não é um lugar seguro para você colocar dinheiro. E banco vive da credibilidade. Perdendo credibilidade, irmão ou irmã, já era. Já era. Mas, enfim, voltando ao caso das sanções. Como os Estados Unidos, reitero, não tem mais base industrial, não tem fábrica, tem as empresas, mas as fábricas estão na China. A China pode simplesmente falar, tomei, agora é meu, o que vocês vão fazer? Vocês vão chorar? Aí os Estados Unidos podem confiscar a propriedade chinesa. Que propriedade? Ação? O que vale é a fábrica no chão. Papel, meu filho, não serve de nada. Não serve de nada. É claro que o governo chinês já está há algum tempo tomando medidas para se afastar do efeito dessas sanções do Ocidente. O Ocidente, o tal bilhão de ouro, só está se afastando do resto do mundo. O Ocidente tem que entender que é 1/8 da população humana. Não é toda a população humana. Não é porque a nossa mídia venal chama o Ocidente de comunidade internacional que ele vai deixar de ter apenas 1/8 da população humana. 40% da economia mundial. E 40% da economia mundial, falso, né? Porque muito dessa suposta superioridade econômica é o setor terciário, finanças, né? Setor FIRE, que não é economia de verdade. Economia é indústria, agricultura e comércio. Considera isso, o Ocidente não tem 20% da economia mundial. Ele se isolar e perder o mercado do resto do mundo é muito pior do que o mundo perder o contato com o Ocidente. A Europa tem o que para oferecer? Não tem mais fábrica. Não tem minério, não tem recurso, não tem nada. Os Estados Unidos estão com a infraestrutura por descer, e o Canadá é só uma pedra de gelo. Com 1 milhão de lagos e muriçoca do tamanho de pardal. A Austrália não precisa dizer o que é aquilo. Né? O Ocidente é. O Japão merece uma discussão à parte, mas não vai ser feito agora. Agora eu quero falar das sanções chinesas. Elas vão prejudicar duramente as empresas atingidas, versão 3. Não vou entrar em detalhe técnico, é só olhar na mídia. Eu vou discutir o significado. O significado, sobretudo, se a China resolver manter a promessa de multar essas empresas de maneira pesada, ou seja, criar um precedente, aí nós teremos um problema para a economia ocidental. A China aguentou muito desaforo dos Estados Unidos, mas eu acho que uma hora ela vai cansar. E talvez essa hora tenha chegado. A questão dos balões, o Biden admitiu que eles não eram espiões. É óbvio que não era espião, por favor. Então, eles destruíram 3 balões civis da República Popular da China. A troca de quê? Apareceu na mídia? Aí parece que o Blinken, né? Aquele coitado lá, que o ministro, secretário de Segurança dos Estados Unidos, tentou conversar com o secretário de Defesa, o ministro da Defesa chinês, e nem atendeu o telefone. Não tem conversa. E não tem conversa mesmo, foi um ato desrespeitoso. Em algum momento, a China vai ter que começar a fazer o que ela se propôs a fazer, e tomara que faça. A China é a grande potência industrial, a China é a oficina do mundo, não são os Estados Unidos. 70 anos atrás, logo após o fim da Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos representavam, quase metade da produção industrial do mundo. Hoje, esse papel cabe à China, não aos Estados Unidos. Então, acho que os Estados Unidos vai ter que entender o que significa inflação. Porque sem produtos industriais, se começar uma política de boicote e sanção, a ida de mercadorias para os Estados Unidos vai cair. E aí, bom, o que acontece? Sem os produtos industriais, o preço deles vai aumentar, isso é inflação. O dólar, já atolado numa dívida enorme, em uma situação de inflação, ele não vai cair, não, ele vai derreter, ele vai sublimar. Mas parece que o pensamento econômico dos Estados Unidos é uma fábula, né? As supostas melhores universidades do mundo só têm formado idiotas há mais de 30 anos.
Os governos americanos só têm contratado imbecis. Eu nem falo gente que nem Roberto Campos Neto, que nitidamente está fazendo um trabalho bolsonarista de tentar destruir a economia brasileira. Ele tem que ser preso, e tem motivo para ser preso. Eles compraram 139 toneladas de ouro de garimpo ilegal, à custa do genocídio inumano. Você tem motivo para tirar aquele homem de lá e mandar direto para a cadeia, igual tem que fazer com o Bolsonaro. Certo? Então, mas eu não estou falando disso. A questão não é essa. Não é que os políticos, o pessoal, os prelados, os banqueiros sejam criminosos. Eles são. A questão não é essa. A questão é que eles perderam completamente a noção da realidade. Não tem mais economista nos Estados Unidos, que na verdade tem, né? Michael Woodson, por exemplo. Mas esses foram todos renegados. Michael Woodson está dando aula na China. O melhor economista dos Estados Unidos está trabalhando para a China. Tem economista lúcido. Tem até banqueiro lúcido. David Goldman, por exemplo. Né? Vou até deixar os artigos deles aqui embaixo nos comentários. Talvez não hoje, porque eu estou meio chumbado com remédio, mas eu tinha que falar sobre essa questão das sanções. Não porque o valor seja tão significativo, vai ser alguns bilhões de dólares de multa e tal. A questão muito mais séria, é se a China realmente resolver entornar o caldo. E ela já tem motivo para isso, ela já tem casos velhos. A ofensa dos valores. Aliás, ofensas constantes que os Estados Unidos vêm promovendo contra a China, uma depois da outra. A própria guerra contra a Rússia é para ameaçar a China. A China está fugindo da briga há muito tempo. Mas agora parece que ela deu o primeiro passo no sentido de encarar. E isso pode custar muito para o futuro dos Estados Unidos e da economia americana. Na verdade, eu acredito que agora chegou o momento que a China perdeu a paciência. E o que eu faço? Parabéns, China, vai para cima. A gente torce por você. O sistema capitalista financeiro e os seus lacaios, esparramados pelos STF, pelos bacens da vida, tem que ser derrotado. É o único jeito da humanidade triunfar é que os monstros sejam lançados ao covil de onde eles vieram. O capitalismo financeiro tem que ser derrotado. E quem vai derrotar o capitalismo financeiro, evidentemente, não é o Brasil. A Rússia está fazendo a parte dela. A ferro e fogo. E a China parece que está disposta a também fazer a dela. Tem uma frase clássica que fala que na época das grandes mudanças, o mal não está enterrado, nem o novo ainda não nasceu. É a era dos pesadelos. De fato, nós vivemos desde que o pastor Eduardo Cunha e o cocainômano de Minas Gerais resolveram brincar de golpe, deram golpe, e aí teve o golpista Michel Temer, e aí teve o genocida miliciano. Nós vivemos há 7 anos de inferno. E agora estamos sendo boicotados por aquele Roberto Campos Neto, e o pessoal do Bacen, que é o último reduto do bolsonarismo, incrustado. Parece ter os militares também que não estão querendo entregar comida, né, para indígena. Mas isso o Lula consegue resolver mais facilmente. A questão do Banco Central vai exigir um pouco mais de política, que é resolvido politicamente. Essa negação da política foi o que trouxe o Brasil ao bolsonarismo, ao lavajatismo, essas estruturas rasteiras de poder e Estado. Nós temos nossos próprios problemas. Então, não vou dizer que eu não estou feliz de ver que os Estados Unidos estão aumentando os deles. E eu só posso encerrar parabenizando a China. Vai para cima. Todos nós precisamos que o monstro caia. Ok? Tenha uma boa noite. Curta, compartilhe. Né? Nos siga se você ainda não nos segue. Ok? Até. Bom carnaval. A gente não pula carnaval, não é nem porque eu não quero. Quer dizer, eu não sou fã, mas eu já fui algumas vezes. A questão é que eu estou sob o tratamento médico. Tá difícil aqui. Mas vai dar certo. Aqui a gente é forte. Que é, ó, é o símbolo do meu povo, Guarani. Cadê? Deixa eu mostrar aqui. Aqui dentro. Esse é o sol. Gente, né? Isso é
sem Inca, né? E dentro, esse símbolo é Guarani. Guaraciranga, né? É nós. Irmãos e irmãs, curta, se divirta. Aproveite, descansa a cabeça, cara. Não fica pensando em coisa. Não, espera, deixa passar o carnaval. A gente merece, depois de, né, tanto tempo sem. Esse ano, aproveite. Só não dirija bêbado. Só não engravide, nem seja engravidado sem vontade de fazer isso. Cuida. Mas se divirta. Certo? Namastê. Paz e bem. Shalom. Salam. Axé. Para todo mundo. Se cuide. Brasileiro ou brasileira. E até o próximo vídeo.